Olá, tudo bem? É um privilégio estar logo cedinho com você para juntos meditarmos num texto da Palavra de Deus. Que o Senhor esteja contigo nos desafios que nos esperam ao longo desse dia. Ainda muito jovem, ela alimentava o sonho de se casar e constituir uma família. Na pequena cidade em que vivia, não havia muitas opções e bons partidos que lhe chamassem a atenção. Mas o rapaz que a convidou para sair era um verdadeiro achado. Ele vinha de uma boa família e tinha um bom emprego. Era gentil e partilhava da mesma fé. Veio o noivado, o casamento, e logo o jovem casal foi agraciado com o nascimento do primeiro filho. Tudo parecia tão normal. A vida transcorria naturalmente, até o dia em que o marido, saindo para trabalhar, não voltou para casa. Logo que chegou a notícia do falecimento, a esposa caiu em uma profunda depressão. Foi aquela criança ainda pequena que lhe deu forças para se levantar e seguir em frente. Todos os seus sonhos passaram a ser projetados naquele menino. E ela imaginava o garoto se formando, casando-se, abrindo seu próprio negócio. Imaginava em como se pareceriam os seus futuros netos e que, mais uma vez, a morte bate à sua porta. Vendo o seu filho no caixão, aquela mulher derrama-se em lágrimas e não tem mais forças para continuar. Essa história está registrada na Bíblia e aconteceu na pequena cidade de Naim. Em dias subsequentes, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a o Senhor, se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus restituiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Lucas 7, versos 11 a 16. A cidade de Naim existe ainda em nossos dias. É uma vila árabe que fica ao norte de Israel, na Baixa Galileia. Uma das características da cidade que chama a atenção dos historiadores é que esse vilarejo fica no alto de uma colina sem espaço para crescimento. Muito provavelmente, o cemitério ficava fora da cidade. E tinha que descer, ou se tinha que descer a colina para providenciar o sepultamento de um ente querido. O dia da morte do filho dessa mulher, descrito no Evangelho de Lucas, devia ter sido uma triste notícia para todos na cidade. Uma pequena multidão juntou-se para o cortejo que descia em direção ao cemitério. As carpideiras, mulheres da época que eram pagas para chorar, ali estavam, provavelmente sem compreender ou até sem ter cobrado pelo serviço daquela humilde viúva. Mas enquanto uma multidão descia, outra multidão subia. Era Jesus com seus discípulos, que subiu até Naim. A lei física da impenetrabilidade diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar, no espaço e no mesmo tempo. Em algum momento, essas duas multidões se encontraram. Uma multidão subindo feliz, porque estava na companhia de Jesus. E uma multidão triste, pela perda e morte do seu ente querido.
A multidão que subia não entendia por que chorava. A multidão que descia não sabia por que sorria. A multidão que subia. Eu gosto de imaginar esse encontro. O silêncio no ar, quando ambas estão frente a frente. O olhar de Jesus, a comoção dos discípulos, e Jesus interrompe o silêncio e pronuncia: não chores. Então começa a contagem regressiva. E caminhando em direção ao caixão, ele ordena ao menino sem vida: levante-se. Como assim? É Jesus, lembra? E o menino obedece, porque Jesus tem as chaves da morte e do inferno. O menino se levanta, senta no caixão e começa a falar, gerando uma alegria descontrolada em sua mãe. Em seguida, formando uma só multidão, sobem alegres para Naim. Nesse momento, você está subindo ou está descendo? Se você está descendo e ainda não viu Jesus, é porque ainda não é o mais fundo que você pode chegar. Jesus está à sua espera para devolver a você esperança e Ele sempre vem ao nosso encontro. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque ao encontrarmos contigo, sempre o nosso coração terá alegria e o Senhor sempre resolverá as questões que nós tanto precisamos e nos afligem. Por isso colocamos nossa vida em Tuas mãos mais uma vez nesse dia e fazemos isso em nome de Jesus. Amém.